Bem-vindos ao D-Debate, o nosso espaço de diálogo para analisar múltiplas perspectivas sobre questões bem complexas. Imagine passar a vida inteira contribuindo para a Previdência e na hora de se aposentar ouvir que tudo que você pagou antes de julho de 1994, simplesmente não entra no cálculo. É um verdadeiro balde de água fria, né? Exatamente. E não é uma data aleatória, foi a implementação do Plano Real, o que nos traz ao nosso foco hoje essa recente reviravolta gigantesca no STF sobre a revisão da vida toda. Pois é, e a questão não é só o mérito, mas sobre como ela aconteceu. O ministro Edson Fachin anulou um pedido de destaque na ADI 2111 e isso, na prática, engavetou a vitória que os aposentados já tinham conquistado lá em 2022. Eu vou sustentar aqui que essa manobra é uma violação gravíssima da transparência processual e da segurança jurídica. Certo. E eu vou defender que, sendo bem direto, esse movimento reflete um pragmatismo institucional. Foi um recuo tático absolutamente necessário. Mas a mecânica foi complexa. Então deixa eu ver se entendi o xadrez processual. O pedido de destaque funcionava como uma espécie de freio de emergência, certo? Exatamente essa a mecânica. Ele puxaria o julgamento do ambiente virtual direto para o plenário físico para começar do zero. Ao cancelar isso, o Fachin manteve tudo no virtual. Para mim, foi um mal menor estratégico, para evitar uma derrota acachapante no plenário físico e preservar a modulação dos efeitos para quem já tem processo. Mas olha, o destaque zera o jogo para levar os ministros para a bancada física, de frente para as câmeras, para a sociedade e para os advogados. Ao retirar isso e usar uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade, o STF pegou um atalho jurídico bem questionável. Um atalho? Como assim? Eles pegaram uma ação abstrata que discutia a lei de 1999, em tese, e aplicaram um efeito vinculante de cima para baixo. Isso esvaziou um recurso concreto onde os aposentados já tinham vencido. Fazer isso no plenário virtual silenciosamente blinda a corte do escrutínio público. É uma violação brutal da segurança jurídica do cidadão. Eu entendo o seu ponto, mas vamos olhar para os bastidores dessa decisão. Esse silêncio que você critica era talvez o laboratório estéril que a corte precisava. Estéril para os juízes, talvez. Sim, mas pensa no cenário. No plenário físico, com a pressão gigantesca do Ministério da Fazenda alertando sobre bilhões nos cofres públicos, esse julgamento viraria um abatedouro jurídico. A derrota seria imediata. No plenário virtual, os ministros conseguem focar estritamente no controle abstrato da Lei 9.876, sem a contaminação ou emoção do ambiente físico. Só que esse ambiente asséptico elimina a sustentação oral ao vivo. Fica muito mais fácil, apertar um botão e votar contra 120 mil processos, o que afeta 500 mil de pessoas, quando você não precisa olhar nos olhos dos advogados dessas famílias. O virtual silencia a realidade humana para priorizar o ajuste fiscal. Não tem como negar a dor dessas famílias, de verdade. Mas, no direito processual, ganhar tempo é uma questão de sobrevivência. Se a votação ocorresse no físico naquele momento, com o clima estabelecido, o atestado de óbito da revisão da vida toda seria assinado ali mesmo. Mas manter essas pessoas nesse limbo financeiro prolongado joga todo o peso do risco fiscal do governo nas costas do cidadão idoso. Espera! O recuo do Fachin evitou o pior cenário. Ele comprou o tempo e protegeu a via dos embargos de declaração. É a única chance que restou para quem já recebe os valores não ter que devolver esse dinheiro ao INSS. Foi tático. A que custo? Porque, na prática, o que chamamos de tática institucional, o aposentado chama de abandono processual. Estamos falando de pessoas que precisam escolher entre pagar a conta de luz ou comprar o remédio original para o coração, sabe? Quando você atropela a regra do jogo, apaga-se a dignidade das contribuições pré-94. É uma tensão dificílima de equilibrar. De um lado, temos o pragmatismo diante de pressões atuariais gigantes, do outro, a preservação da transparência e da dignidade processual do cidadão. Fica claro como é complexo operar o direito quando decisões abstratas geram impactos humanos tão grandes. Com certeza. E vale lembrar que a porta não está totalmente trancada. Enquanto não houver o trânsito em julgado, ou seja, aquele fim absoluto onde não cabem mais recursos, o processo respira. A jurisprudência brasileira raramente é uma linha reta.
Sem dúvida, ainda há peças a serem movidas nesse tabuleiro. A grande questão é saber o que pesa mais no final das contas, no Supremo, a estabilidade dos cofres públicos ou a biografia contributiva do trabalhador. Sem trânsito em julgado, a discussão sobre os limites do controle de constitucionalidade continua. Fica a reflexão.